Olha só, mais um Peças da Coleção, trazendo um gibi do Fantasma que eu tenho aqui. Essa reimpressão feita pela Rio Gráfica Editora no ano de 1980. Fica aí comigo para a gente dar aquela folhada bem bacana nessa edição, logo depois da nossa vinheta. Opa, galera! Beleza? Cássio Vitti na área. Bom, sejam todos muito bem-vindos, principalmente você que está conhecendo o nosso canal através desse vídeo aqui. Sinta-se em casa, fique bem à vontade, mas eu quero te pedir um voto de confiança logo de saída. Deixe o seu like agora. Acompanhe o vídeo até o finalzinho. E se chegar lá na frente e você não curtir o vídeo, aí você pode até tirar o like, tá bom? Mas aguarda, a gente volta a falar sobre isso antes do final desse aqui. Olha só, galera, hoje eu vou mostrar para vocês essa edição aqui, ó, incrível do Fantasma. Foi uma reimpressão que a editora Rio Gráfica fez no ano de 1980. Ela reimprimiu o primeiro gibi do Fantasma que a editora lançou lá em 1953. Olha só, mais de 25 anos depois, a Rio Gráfica teve essa ideia de relançar essa edição e olha, eu achei uma ideia fantástica, inovadora, incrível para o período, mas talvez não tenha sido muito bem entendido pelo mercado da época, pelos leitores, porque o projeto não saiu além dessa edição número 1 aí, até onde eu sei, tá bom? Vamos dar uma olhada nessa edição aqui, porque é muito interessante. A gente vai voltar lá ao ano de 1953. Olha só que bacana. Antes disso, eu só preciso agradecer muito mesmo a todo mundo que vem me ajudando aí via Pix. Eu deixo a minha chave Pix aqui na tela e na descrição do vídeo, tá bom? Essa galera que tá aparecendo aí na tela para vocês são as pessoas que me ajudaram durante o mês de julho, tá bom? Essa galera aí fez contribuições para mim via Pix, fazendo dessa forma com que fosse viabilizado o nosso StreamYard pago para agosto. Olha só que bacana, a gente já fechou o valor do StreamYard de agosto e eu, na verdade, já tenho até um pequeno caixinha para o StreamYard de setembro. Isso é muito bacana e só é possível fazer o StreamYard pago graças ao apoio de vocês, então muito obrigado, tá bom? Se você quer contribuir aqui com o canal para a gente continuar tendo 3 lives semanais, 2 vídeos gravados por dia de vídeo gravado, a melhor forma é essa via Pix, tá bom? Muito obrigado. Uma outra forma que você tem para me ajudar é através dos meus links da Amazon. Eu deixo aqui na descrição do vídeo um link geral do canal. Você pode entrar ali e comprar qualquer coisa, desde um gibizinho até uma Smart TV 75 polegadas. O preço do produto para você não altera em nada. Formas de pagamento, parcelamento. Se for assinante Amazon Prime, o frete continua grátis. Você não é onerado em nenhum centavo. A diferença é que a Amazon abre mão de um pequeno percentual do valor da transação e me paga pela divulgação dos links. Cogite aí a possibilidade de me ajudar dessa forma. Bom, galera, vamos lá. Olha só que bacana essa edição aqui. E como eu estava comentando com vocês, a Rio Gráfica Editora foi a primeira editora a publicar o Fantasma aqui no Brasil em forma de revista, tá bom? Em forma de revista, de gibi. Foi a Rio Gráfica Editora lá em 1953 e a Rio Gráfica deteve ali os direitos do personagem até o começo dos anos 90. Foram praticamente aí 40 anos de quase que exclusividade na publicação do Fantasma, tá bom? Eu falei quase exclusividade porque ali na década de 70, uma outra editora aqui de São Paulo se utilizou de uma artimanha e conseguiu também publicar gibis do Fantasma, né? Durante aí
um período ali na década de 70. Mas, oficialmente, em formato de revista, a Rio Gráfica Editora é quem detinha os direitos do personagem. E olha só que bacana, lá em 1980, o Gibi do Fantasma já devia estar ali pelo número 300 e pouco. Era muito Gibi do Fantasma publicado, fora os almanaques, edições especiais, especiais em cores, enfim, várias publicações do Fantasma. Eis que, em 1980, a gente se depara com isso aqui na banca. Olha só, uma capa moderna, com o logo moderno do Fantasma, né? Arte aqui possivelmente do Valmir Amaral, escrito bem grande aqui, ó, reimpressão do primeiro número. Um pôster colorido e uma aventura completa. Edição histórica. Olha só, que bacana. Eu achei isso aqui incrível na época, né? Eu era garoto, eu tinha 9 anos. Eu achei isso aqui incrível, a capa e tal. Mas eu não tinha muito essa noção de que, pô, estão republicando um negócio antigo lá de trás. Eu não tinha muito essa visão. Para mim era legal, porque assim, eu ia ler o primeiro Gibi do Fantasma. E ponto, né? E olha só, eles tiveram uma sacada muito bacana, porque a edição tem a capa, né? Essa capa nova, mas na parte de dentro, ó, no mesmo material da capa nova, a capa clássica, a capa antiga. Olha que coisa bacana. Isso aqui é fantástico, fantástico. E eles pensaram em tudo, porque essa capa aqui, ó, ela pode ser removida e se transforma num pôster. Arte também do Valmir Amaral, né? Olha só como era a quarta capa da edição lá de 1953, ó. Era uma foto do Fantasma, né? E aí com uma dedicatória dele aqui embaixo, falando, com muito carinho a todos vocês e tal. Muito bacana mesmo. E a partir daqui, a edição é exatamente a mesma edição que foi publicada lá em 1953. Não tem alteração nenhuma. Até onde a gente possa perceber aqui, né? Não que eu tenha comparado com a edição original, mas aparentemente não tem alteração nenhuma, inclusive as regras ortográficas, tudo é o antigo, o da época. Não tem nem o expediente novo aqui da revista. Eles incluíram o expediente aqui na parte de baixo da quarta capa, o expediente da edição de 1980, né? Eu nem me lembro se tem aqui, ó, tem o expediente original, ó, lá da década de 50. Uma coisa que eu achei bem interessante é que nessa edição número 1 eles colocaram, ó, como era a edição número 1 e partiram do princípio que nem todo mundo que fosse comprar o gibizinho lia o Fantasma nas tiras, eles puseram aqui, ó, uma página contando a origem do Fantasma, e aí nós temos uma história do Fantasma, só que ela não começa a edição. Olha só que legal. A história começa com um tal de Kid Farofa em Cardápio Cavalar. É uma historinha de humor, né? Olha só. Talvez, muito provavelmente produzida aqui no Brasil mesmo. Ou não sei, mas enfim. Olha só. E é bacana porque ela tem mais ou menos aquele formato de tira, né? Cada página é uma pequena sketch de humor. Só que juntando todas as sketches forma aí uma pequena historinha, onde nós temos a história aqui de um boxer que convida ali o empresário dele para ir almoçar na casa da namorada, enfim. Então nós temos essa pequena história. Depois a história do Fantasma, efetivamente, olha só. Que bacana, né? Intitulada O Rapto de Jerry. Então nós temos a história todinha. A história aqui é ilustrada pelo McCoy, né? Então nós lemos a história toda. E lá no finalzinho, mais historinhas de humor. Olha só. Para completar aqui o mix da edição, né? Tinha a Turma de Brejo Seco.
apresentando Chulifa e Lúcifer Buscapé. Olha só o nome. Não, essa aqui eu acho que não é produzida no Brasil, não. Pelo tipo do traço eu acho que não, mas também são esquetezinhas de humor, né? Da turma do Brejo Seco. Depois tem aqui, ó, jogos, né? Palavras cruzadas, caça-letras, charadas, enfim. E depois nós temos mais uma história do Capitão César. Olha só, também era um personagem bem popular aqui no Brasil nos anos 70, enfim, que se eu não me engano deve ser ali do grupo de personagens da King Pictures também, né? Então aqui, ó, mais uma história do Capitão César, bem bacana, bem legal. E na terceira capa, um texto aqui falando sobre as duas espécies de ouro. A publicação tem 68 páginas, muito interessante, muito divertida, e eu achei, como eu já disse para vocês, assim, uma sacada muito bacana da Rio Gráfica à época. Vamos fazer o seguinte, eu vou inverter o ângulo da câmera para a gente ver essa edição bem de pertinho. Se segura aí, porque eu tenho que virar a página agora, tá bom? Vamos! Olha só, túnel do tempo aberto novamente, a nostalgia está liberada, tá bom? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha só que bacana, o Fantasma Especial, vendido à época a 50 cruzeiros, hein? Reimpressão do número 1, um pôster colorido, uma aventura completa. Edição histórica. Olha só que bacana, né? Aqui na última capa, nós temos então um texto, né? Explicativo, ó, a reprodução exata e completa da primeira revista do Fantasma publicada no Brasil há mais de 25 anos. Um acontecimento excepcional para os colecionadores e uma oportunidade única para os leitores de quadrinhos. Além de possuir uma raridade, destacando essa sobrecapa, você terá um pôster colorido do Fantasma e sua família. Uma edição para ler e guardar. Olha só, e foi o que eu fiz, hein? E aqui embaixo ficou então o expediente, olha só, do gibi, né? Dessa edição aqui de 1980, né? Muito bacana. E aí, abrindo a capa aqui, ó, a gente tem então a capa original sem tirar, mas pondo alguma coisinha, né? Eles incluíram aqui, ó, reimpressão comemorativa 1980. Então tá aqui, ó, se chamava Fantasma Magazine. Ó, aí sim, hein? E eu acho que até por causa disso, ou foi colocado assim, Fantasma Magazine, primeiro talvez para diferenciar das tiras de jornal, e outra porque tinha outras histórias também, né? Não era só Fantasma, sei lá. Então aqui, ó, março, abril, era uma publicação bimestral ainda, 1953, número 1, vendido a 5 cruzeiros. Aventuras inéditas e completas, olha, que bacana, que bacana. Capa do Lutz, não sei quem é Lutz. E aqui, ó, a parte de cima do pôster, né, olha só que pôster bonito, cara. Provavelmente arte do Valmir Amaral, vamos dar uma olhadinha aqui, se tem a assinatura, ele mesmo, olha lá, ó, Valmir. Cara, que pôster bacana. É lógico que eu não vou tirar ele daqui, né? Mas olha só, para vocês terem uma noção aí, ó, do que é o pôster. Olha só que legal, né? Bem bacana mesmo. Então vamos lá. A capa, ela é do mesmo material dessa outra sobrecapa, vamos dizer assim, né? Muito bacana. E aí, ó, os gibis na época já começava com história. Então, como eu comentei aí, aqui nessa capa nós temos como surgiu o fantasma, né? Um breve relato aí de como surgiu o fantasma. E aí nós começamos aqui com o Kid Farofa, cardápio cavalar. Ó, se vocês repararem aí, ó, o letreiramento como era feito, né? A ortografia era da época. Muito bacana isso, cara. Eles nem fizeram
uma correção ali para 1980, né? Aqui, ó, então, o expediente da edição, ó, realmente, publicação bimestral, tá vendo, ó? Bem bacana. O Wilson Drummond era o secretário de redação, hein? Que bacana, que bacana. Vamos lá, vamos continuar folheando aqui. Então nós temos essas histórias, né? De curtinhas aqui, do Kid Farofa. E aí sim começa a história do fantasma, o rapto de Jerry. Olha só, percebemos aqui que é arte do McCoy, né? McCoy que está no mais recente ônibus do fantasma lançado pela editora Mitos. Olha só, que bacana. Cara, que legal isso aqui. O McCoy não é um dos meus ilustradores prediletos do fantasma, tá? Eu acho que foi o que ficou mais tempo desenhando, talvez, não sei, mas assim, ele desenhou muitas histórias, mas não é o meu ilustrador predileto do fantasma, tá? Mas é assim, importantíssimo, a gente não tem como negar isso, né? Olha só que bacana, simplesmente incrível, pessoal, incrível. E que sacada maravilhosa da Rio Gráfica, eu não vou cansar de falar isso, porque, poxa vida, isso aqui devia ser feito mais, né? Muito mais. A Panini fez uma coisa parecida quando eles lançaram é quase que um livro dos 40 anos da Marvel no Brasil, isso lá em 2000 e alguma coisa, 2004, por aí, eles lançaram um livro que eu tenho aqui na minha coleção, qualquer dia eu mostro para vocês, e junto com esse livro eles lançaram um facsímile do primeiro gibi dos heróis Marvel lançados no Brasil, da Ebal Editora. Eu achei aquilo muito bacana também, né? Mas infelizmente não é uma tradição aqui do nosso mercado, mas eu acho que seria bem bacana, bem interessante. Então, a história do fantasma termina aqui, ó, na página 50, né? E aí nós temos a turma de Brejo Seco. Olha isso aqui, cara, que bacana, cara, que bacana. É muito legal. E assim, é um humor, obviamente que talvez muita gente hoje em dia ia chorar, ia se sentir agredido, ia ficar chateado. Mas, bom, quem acompanha o canal sabe meu posicionamento, eu acho que assim, isso tudo é desnecessário, né? Olha só, um caderninho de variedades, bem legal, ó, unir os pontos e tal, bem bacana. E aqui o Capitão César, né? Talvez a galera aí que não conhece como o nome do personagem, talvez olhando a ilustração aqui, ó, vá se lembrar, né? Capitão César foi bastante publicado aqui no Brasil, também pela editora Saber. Fez bastante sucesso mesmo ali na década de 70. Então tem aqui, ó, essa historinha bem bacana de se ver, né? Como diria a musiquinha do Chaves. Então tá aqui a historinha do Capitão César, que termina ali, ó, na página 66. E aí nós temos a terceira capa, ó, duas espécies de ouro, contando aqui um caos, né, de dois mineiros ali, o Bill e o Sam. E na verdade aqui é meio que assim uma lição de vida, né? Porque um deles desiste de procurar o ouro e tal, e aí o outro, por questão de dias, acaba ficando milionário. E aquele que desistiu, ele não ficou milionário por causa do ouro, mas o fato dele ter desistido e procurado outra coisa para fazer, ele acabou se tornando um grande escritor de best-seller e tal, né? Então por isso que é duas espécies de ouro. Cara, muito bacana mesmo. E aqui, ó, na última capa, uma espécie de um retrato, tá vendo? Ó, simulando um retrato. E aí diz aqui, ó, aos meus queridos amigos, um abraço do fantasma. Que coisa legal. E eu garanto que a gurizada, na época, vibrava com esse tipo de coisa aqui, viu? Tenho certeza disso. Então tá aqui, ó, mais uma
raridade aqui saindo da minha coleção. A minha edição tá bem conservadinha, bem bonitinha ainda. E espero que vocês tenham curtido aí conhecer essa edição junto comigo, tá bom? Vou fazer o seguinte, tradição, virar o ângulo da câmera aqui, né? Preciso virar a página pra gente fazer o encerramento do nosso vídeo. Se segura aí, ó. Vamos! Tá aqui, ó, o Fantasma especial, a reimpressão do primeiro volume do Fantasma, o primeiro gibizinho do Fantasma, publicado em 1953. Essa reimpressão aqui, que na época acho que nem se chamava Facsimile, né? De 1980. Muito bacana, é uma edição até que um pouco rara, não é muito fácil de encontrar, mas também não é dificílimo, tá bom? Você deve encontrar aí no Mercado Livre ou no Shopee, e o preço deve ser meio salgadinho para uma edição aí de 60 e poucas páginas, mas é uma edição histórica, é uma edição assim que eu considero bacana a gente ter na coleção, tá bom? Bom, era isso, espero que você tenha se divertido aí, tenha curtido, tenha ou conhecido a edição agora, ou matado a sua saudade. Deixa aqui no campo de comentários de qual grupo você é, os que conheciam essa edição ou os que estão conhecendo por agora, tá bom? Quero conversar com você, que lá no comecinho do vídeo eu tinha te pedido para deixar um like e acompanhar o vídeo. Tá aí ainda? Colocou o like lá no começo? Poxa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia até esse momento aqui no vídeo. Eu fico muito grato, tá bom? Muito grato mesmo. Quero que você também me faça um favor aí, mais um favor. Deixa no campo de comentários o que você achou do meu trabalho. Se você curtiu, não curtiu. Se por acaso não curtiu, quiser tirar seu like daí, não tem problema nenhum. Pode tirar o like. A gente não vai perder nossa amizade por causa disso. Aliás, pode até colocar o dislike, tá? Agora, se você curtiu o vídeo e decidiu deixar o like aí, nesse caso eu multiplico os meus agradecimentos e faço a você a minha reverência. Muito obrigado. Aproveito essa oportunidade e te peço o segundo voto de confiança. Se inscreve no canal, toca no sininho, dá uma navegada pelas playlists do canal. Eu tenho mais de 2.100 vídeos aqui, tenho certeza que algum outro você vai curtir. Bom, galera, foi isso. Muito obrigado a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo. Se inscreve aqui, nesse botão aqui em cima, e eu deixo também dicas de vídeos mais antigos do canal. Me ajuda aí, assista um desses vídeos, deixe um like lá também. Sem mais delongas, fui!